Acho que esse carinho dos alunos, essa comoção toda aqui, é fruto do trabalho do aluno, né? É o resultado desse trabalho dedicado, feito com amor, né? Com carinho, com seriedade, né? Isso dá frutos, né? E eu fico muito feliz, todos nós aqui estamos muito comovidos e contentes de ver num tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, né? Tão árido, um auditório tão cheio como a gente não vê há muito tempo, né? E ver o sorriso no rosto dos estudantes, né? A emoção no rosto de cada um e a satisfação de ver homenageado, né? Um mestre ídolo, né? Isso é muito bom. Então, é uma alegria, né? Ver que a educação se renova, a esperança se renova, a educação é necessária, né? É importante, né? Fundamental. E fundamental para que ela aconteça, a gente tem intelectuais tão importantes, né? E tão sérios como o professor Haroldo. Então, é muita alegria para nós na escola hoje, esse dia, estar com um professor, né, que contribui tanto para a formação dos estudantes, né, e alunos externos também, alunos que passaram pelas cadeiras, né, do professor Haroldo, que mencionou as aulas, né, com alegria, com satisfação. Isso é muito, muito bom para nós ouvir isso, né? Então, dar os parabéns ao professor mais uma vez, né, e deixar, né, o registro desse momento tão importante, né, através, né, de uma lembrança nossa, preparada não só pelos docentes, mas pelos estudantes que participaram ativamente desse processo, né, militantes nessa causa, né, aqui, onde eles colocam aí a relevância e a importância do professor Haroldo para essa escola, né. Então, professor doutor Haroldo Batista de Abreu, nossos agradecimentos pela dedicação e valiosa contribuição dada à Universidade Pública Brasileira e à luta da classe trabalhadora. Antes de eu vir para cá, eu pensei em falar algumas coisas. Só que eu acabei ficando muito emocionado. Sumiu tudo daqui. Mas talvez a gente possa pegar alguns eixos, algumas coisas. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui nesse prédio, foi para me inscrever no concurso para professor aqui. Na época eu ainda estava fazendo mestrado. Foi um concurso bastante problemático. Eu não quero lembrar detalhes, mas foi uma coisa assim que na época eu pensei assim, é um mau sinal entrar nessa universidade. Pela problemática que foi a minha entrada aqui. Eu não quero falar porque vai, talvez ter que referir algumas pessoas, eu prefiro não me referir. A segunda vez que eu vim aqui foi nessa sala. Eu vim fazer a prova. E aí, fiz a prova, né? E mesmo tendo o resultado da prova, eu continuava com uma certa hesitação. Essa hesitação, né, quando saiu o resultado, eu tinha tirado 10 naquela prova. E aí fiquei com 9,5 na aula prática
e não passei. Levou bomba. Tomou-lhe uma bomba. 10 na prova escrita, 9,5 na prova de aula. Tinha já 2 livros publicados, tinha mais de 20 artigos publicados e ganhei meio ponto em prova de títulos. Nossa. Não passei, fiquei em 6º lugar e tinha 5 vagas. Foi triscando. Diante da confissão de um dos membros da banca sobre o que se passou, eu pensei em entrar com ação na justiça cancelando o concurso. E seria fácil cancelar, pelas provas todas que eu tinha, seria fácil anular aquele concurso. Até que uma professora, não vou citar nome, disse assim: vai sim, anula. Nada demais para anular esse concurso. Eu fui investigar para saber. Fui investigar para saber, né? Foi um concurso problemático. E eles estavam querendo que eu anulasse o concurso. Né? Estavam querendo que eu anulasse o concurso porque tinha 5 professores se aposentando. Eu, como 6º aprovado, seria chamado. Se anula o concurso, coloca lá, tem que ser graduado em serviço social. Eu não tenho graduação em serviço social. Aí eu falei, não vou anular o concurso. Né? Assim eu entrei aqui. Aí eu lembro até que um membro da banca, coisa de 1 ano e pouco depois, né, estavam lá na UFRJ, para quem conhece a UFRJ, lá no sujinho da UFRJ. Né? Esse professor que foi membro da banca, né, confessou, depois de muita perita, ele confessou o que se passou, falou tudo. Né? Uma testemunha importante disso é o Zé Paulo Neto. Zé Paulo Neto estava na Tá dedurando. Aí nesse processo, né, ele contou a história toda e tal, não sei o quê. Eu falei, é uma universidade complicada. Né? Quando eu entrei aqui, né, tinha uma norma dentro aqui da Escola de Serviço Social que nenhum professor pegava mais do que 3 disciplinas. Meu primeiro período aqui eu dei 5. Dei 5 disciplinas. No seguinte eu dei 4. Estavam querendo me martirizar, só que não sabiam de uma coisa. Eu adoro dar aula. Foi um momento difícil. Teve outros momentos difíceis, que foi quando uma leva grande de professores daqui, os professores progressistas da escola, saíram para fazer mestrado, doutorado, principalmente doutorado, e ficou pouca gente aqui. Na época tínhamos muitos professores substitutos, mas muitos mesmo. Né? E alguns bons professores substitutos. Né? Foi pena até que alguns não ficaram. E houve um grande movimento aqui dentro. Eu fui encostado na parede, dizendo: se você não sair candidato à direção da escola, a ala conservadora da escola vai dominar a escola. Eu falei: eu detesto cargo de mando, cargo de comando, não sirvo para isso.
O meu negócio é brigar de baixo para cima, e não de cima para baixo. Né? Mas depois de muito pressionado, eu aceitei. Eu aceitei, fiquei como vice-diretor, né? E a outra chapa, né? Não sei por que razão, não foi montada e saímos como chapa única. Foi um momento interessante, né? Diga-se de passagem, né? Fizeram uma campanha pelo voto nulo, né? Fizeram uma campanha pelo voto nulo contra mim. O inimigo era eu. O inimigo era eu. Não era o Serafim, que era o candidato a presidente. O inimigo era eu. Fizeram uma campanha pelo voto nulo. O resultado da campanha do voto nulo foi, até hoje, foi a maior participação de aluno em eleição aqui dentro dessa escola. E 98,7% dos alunos votaram na minha chapa. Yeah. Ou seja, esse foi o resultado da campanha do voto nulo deles. Metade dos professores me apoiaram, alguns nem se manifestaram e eles anularam o voto. Foi uma história bastante interessante, porque é o seguinte: eu não sirvo realmente para cargo de direção, não gosto, não me identifico, né? E tenho muita dificuldade de conviver com isso. Mas foi um momento importante, porque quando o pessoal voltou do doutorado, né? E o pessoal, né? Entraram alguns professores novos, foi muito importante, porque garantiu nessa escola, aquele processo garantiu nessa escola, que essa escola continuasse tendo uma formação eticamente comprometida com a emancipação social e tivesse uma perspectiva crítica de trabalho. Tanto que quando o pessoal começou a voltar, e eu já estava desgastado, não sei o que, eu me afastei. Mas tive uma experiência muito interessante nesse período, como membro do Conselho Universitário da UF. Membro do Conselho Universitário tem uma situação parecida com de deputado, coisa desse tipo. As regras, inclusive, do Conselho Universitário são bastante parecidas com a regra, com os regimentos das casas legislativas. A primeira coisa, quando eu cheguei lá, o que eu fiz foi destrinchar o regimento do Conselho Universitário. Eu tinha que entender aquilo tudo. Destrinchei aquilo, passei alguns dias estudando, destrinchei, né? Aí, por exemplo, tinha votação de uma pós-graduação paga, uma MBA qualquer. Né? Eu e alguns outros professores organizaram o seguinte: vamos contar quantos votos eles devem ter aqui, esse projeto, que era a maioria do Conselho Universitário. Se eles não tinham a maioria, o que a gente fazia? A gente se retirava do plenário, ficando um só no plenário, e pedia verificação de quórum. Que tinha que ter 50% mais um dos membros do Conselho Universitário presente. E com isso nós conseguimos impedir, né, a criação de muitos cursos pagos dentro da UF. Foi uma experiência interessante, bastante interessante. Depois disso, eu infartei. Tive um infarto, tive problemas de saúde, outros. E aí comecei a diminuir a minha bola. Falei, minha bola não pode ficar tão cheia assim não, que eu estudo. Comecei a murchar um pouquinho. Mas murchei
em relação a algumas atividades. Gradualmente eu fui me afastando, por exemplo, de pesquisa, de extensão, coisas desse tipo dentro da escola, né? Mas não me afastei da sala de aula. Porque uma das coisas, se você perguntar qual é a sua identidade profissional, a minha identidade profissional, eu vou te dizer, a minha identidade profissional é educador, né, voltado para o desenvolvimento da consciência crítica. Essa é a minha identidade profissional. Eu não sou e não quero ser outra coisa na vida, a não ser um educador voltado para o desenvolvimento da consciência crítica. A coisa que mais me dá prazer na vida, né, é ver, né, no corpo docente, no conjunto dos alunos, né, começar a refletir para além do senso comum. Gente, quando tem uma aula aqui, eu percebo, ou os alunos... Eu percebo, ou os alunos manifestam, né, que estão pensando para além do imediato, para além do senso comum. Gente, eu chego em casa, abro uma garrafa de vinho, pego o vinho, se minha mulher não puder estar comigo, eu brindo sozinho. Lindo, Eu maravilhoso. brindo sozinho. Professor Haroldo, parabéns. É o que mais me gratifica. Eu não sei se esse espírito, né, que tem muito a ver, inclusive, com o código de ética do serviço social, tem muito a ver com o código de ética do serviço social, que foi a minha identidade com o serviço social, foi do ponto de vista do compromisso ético-político mesmo, né? E eu diria o seguinte: esse compromisso, eu não sei se os alunos pegavam essa dimensão. Quer dizer, ou se pegavam apenas a dimensão de dar uma aula bem organizada, falando bem, tudo bem concatenado e tal, não sei o quê. Pegando mais didática, coisa desse tipo. Eu sempre tive muita preocupação com a didática também, né, porque eu comecei a dar aula na minha vida em 1971. Né? Pouca gente aqui tinha nascido. Em 1971, eu fazia parte da Juventude Operária Católica. Em 1971, eu fazia parte. Como eu já, naquela época, 71, eu já estava concluindo o ensino médio, quer dizer, na época eu fazia clássico. Clássico era voltado para letras, era o ensino médio voltado para letras e serviços e letras e ciências sociais. Vocês não imaginam, a gente estudava latim. Aí eu fui dar aula, né, no projeto, né, da Juventude Católica. Eu fui dar aula fiz toda uma discussão, todo um processo de formação em cima da metodologia do Paulo Freire. E eu passei a dar aula de alfabetização, né, e para jovens e adultos em cursos supletivos. Tudo como voluntário. Embora eu vivesse numa miséria, numa pindaíba, filha da mãe, né, estava lá, né, todas as noites, quase todas as noites, dando aula de alfabetização ou então dando aula para cursos de jovens e adultos. Gente, se eu tivesse que repetir,
repetiria tudo de novo, porque não teve nada melhor para mim fazer pensar como educador do que ter começado a dar aula nessas condições. Primeiro, era voluntário. Não era só voluntário, eu pagava o preço da passagem de ônibus para ir e voltar, né? Eu gastava dinheiro com lanche, coisas desse tipo. Então eu pagava para trabalhar. Né? Eu pagava para trabalhar. E aquele processo me mostrou o seguinte: não existe, né, nenhum caminho para a consciência que não seja o do livre debate em torno, né, de uma consciência que se amplie. Ampliar a consciência, saber que o mundo não está ao redor do meu umbigo, mas que o mundo, né, é um todo complexo que nos cerca e nos condiciona, queira a gente ou não. Né? Ter a oportunidade de debater isso, que começou lá em 1971, passou a ser a atividade mais gratificante da minha vida. Quando eu peguei em armas contra a ditadura, né, fazer uma ação armada não me gratificava muito, não. Nunca precisei matar ninguém. Mas se fosse preciso, eu teria que matar. Né? Aquilo não me gratificava nem um pouco. Quando eu peguei em armas para resistir ao golpe do Pinochet no Chile, né, aquilo também não me gratificava nem um pouco. Embora eu soubesse que em ambas as oportunidades eu podia morrer a qualquer momento. Por isso, desde aquele momento, eu me preparei para enfrentar a morte. Que é uma coisa dura, difícil, você se preparar para enfrentar a morte. E desde aquela época, a morte fica batendo na trave. Bate na trave, mas o gol não entra. Depois tive infarto, tive câncer, tive uma série de outras coisas que também bateram na porta, bateram na trave e não entraram. Não sei se por sorte ou se eu tive a capacidade de derrotá-los. Né? Não sei. Talvez um pouquinho de cada um. Mas esse processo todo me ensinou uma coisa da vida que eu aprendi com Paulo Freire. Me lembro que eu aprendi com Paulo Freire me dando aula. Gravada, ele não estava no Brasil, ele avisa lá. Ele gravou uma aula para a juventude católica, para aquele núcleo da juventude católica, uma aula que ele gravou para aquilo. Aí veio em fita, né, de vídeo, né, e nós assistimos aquilo. A primeira coisa que Paulo Freire dizia era: a essência da educação não está no educador, a essência da educação está no educando. Ou o educando é o centro do processo, ou não tem educação. E falou mais ou menos com essas mesmas palavras. Embora eu tenha deixado de ser cristão, aquelas palavras ficaram em mim até hoje. Porque o Paulo Freire era mais do que um intelectual cristão, era um intelectual da humanidade. Era um intelectual de grande expressão em todos os sentidos. Depois, quando Paulo Freire voltou do exílio, né, no exílio dele ele ficava viajando pelo mundo, né, teve na África, na Europa, na Ásia, na América Latina e etc. Eu não tive a oportunidade de trombar com ele no exílio, não. Mas, depois que ele voltou do exílio,
Na época eu era coordenador, né, vice-coordenador nacional da FASE nacional. FASE era a maior organização não governamental de educação popular do Brasil. Né? Aí fui num encontro lá em São Paulo e conheci pessoalmente Paulo Freire. Né? Foi uma coisa assim muito boa.